Oi, amigo, oi, amiga da URCA. Estamos aqui outra vez para apresentarmos a nossa videoaula da semana. E, conforme já é do conhecimento de todos, dando sequência ao conjunto de assuntos, de temas, que fazem parte dos conteúdos da disciplina, do conteúdo programático da disciplina de Direito Administrativo 2, nós vamos ter nossa derradeira conversa a respeito da improbidade administrativa. Na videoaula passada, nós apresentamos os principais tipos de improbidade administrativa. E, essencialmente, aqui é o último quadro que nós apresentamos na aula passada, e, essencialmente, nós dissemos que há 3 tipos básicos, nós apresentamos 4 tipos, mas vamos ficar na essência. Há 3 tipos básicos de improbidade administrativa, segundo a lei. Além desses tipos da lei, existem outros tipos de improbidade, notadamente aquele que está previsto no Estatuto da Cidade. Mas o que estamos trabalhando aqui são os artigos 9, os artigos 10 e artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Não estamos esquecidos do conteúdo do artigo 10A, mas para essa nossa explanação, nós vamos ficar com esses 3 artigos. O artigo 9 tem um tipo central. Há uma tipologia, uma técnica utilizada pelo legislador, quando ele vai construir os tipos de improbidade administrativa. Assim, no caput dos respectivos artigos, ele vai trazer um ilícito central, um ato central. E nos incisos, ele vai exemplificando condutas que podem se enquadrar sempre naquele ilícito central. Assim, no artigo 9, são atos de improbidade que importem em enriquecimento ilícito. No artigo 10, atos de improbidade que causem dano ao erário. No artigo 11, atos de improbidade que deneguem, que contrariem os princípios da administração pública. Então, todo ato de improbidade ele vai ter um núcleo. Em cada um desses artigos, o núcleo do ilícito é esse que nós estamos nos reportando. A questão que nós colocamos na aula anterior é que um ato de improbidade administrativa que importe em enriquecimento ilícito, em regra, há exceções sem dúvida, mas em regra vai também causar dano ao erário. Mas em regra, necessariamente, porque ele precisa ser um ato desonesto, no mínimo, este ato de improbidade tem que contrariar o princípio da moralidade, portanto, também em regra, ele vai contrariar princípios. Então, a pergunta que nós deixamos é como fazer a tipificação de um ato de improbidade que cause dano ao erário. Não seria razoável a possibilidade de que, pelo mesmo ato, a pessoa pudesse vir a sofrer sanções dos 3 tipos. Não. O mesmo ato, ele só pode conduzir a uma única punição por improbidade administrativa. Se além de improbidade administrativa, esse ilícito também se configurar como crime, haverá uma punição suplementar, mas de outra esfera, de outra seara, a seara criminal no caso. Exatamente por isso que nós chamamos a atenção, ainda na nossa primeira videoaula sobre a improbidade administrativa, de que a improbidade não possui natureza criminal. Portanto, é preciso estabelecer-se uma técnica onde, diante de casos como este, necessariamente só um tipo pode subjugar a responsabilidade do sujeito. O Emerson Garcia, uma das melhores, para não dizer a melhor, obra nacional sobre o tema, ele estabelece exatamente um caminho, um procedimento através do qual o intérprete pode estabelecer a tipificação. E o caminho é de trás para frente. É do tipo menos grave, que é do que quebra o princípio, tipo do artigo 11, ao tipo mais grave, que é o que estabelece o enriquecimento ilícito. No artigo 12 da lei,
é o artigo que vai estabelecer as sanções respectivas em caso de condenação por improbidade administrativa, claramente fica aferível pelo intérprete que há uma penação, uma penalidade maior, de acordo com a gravidade da improbidade administrativa. De sorte que, a partir daí, é sim possível dizer que o tipo de improbidade mais grave é o do artigo 9, o tipo de improbidade menos grave é do artigo 11 e o intermédio é o artigo 10. Assim, inicialmente se verifica se aquela conduta fere um princípio da administração, porque aí eu tenho a tipificação pelo artigo 11. Mas se essa conduta, além de ferir um princípio, ele também causar dano ao erário, estabelecido aquelas perspectivas que nós já demos notícia lá na videoaula respectiva, então, será possível a tipificação agora pelo tipo do artigo 10. Mas, se além de dano ao erário houve enriquecimento ilícito, então a preferência é pela tipificação do artigo 9. Então, como resolver o problema que nós colocamos? Dando primazia, o intérprete deve prioritariamente tipificar no ilícito mais grave. Quando todos os tipos de improbidade estiverem cumpridos através do ato praticado, se deve dar preferência ao tipo mais grave. Então, no exemplo, os atos de improbidade que ao mesmo tempo importem enriquecimento ilícito, dano ao erário e gravem um princípio da administração, este deve ser tipificado no tipo constante do artigo 9 da Lei de Improbidade Administrativa. Seguindo aqui, vamos trazer matéria nova. E esse derradeiro vídeo, onde nós vamos tratar de temas procedimentais. A intenção, pelo menos, é que esse vídeo seja um vídeo menos longo, mais curto, tanto que os precedentes. Vamos ver se vamos ser capazes de fazer isso, mas prioritariamente na videoaula de hoje nós vamos tratar do procedimento da improbidade administrativa. A própria legislação, a lei da improbidade administrativa, 8.429, assim como de uma maneira geral, ela vai instrumentalizar o Estatuto do Ministério Público, por exemplo, e de uma forma bem mais ampla, há uma instrumentalização do Ministério Público para, inclusive, fazer procedimentos investigatórios. Antes de discutirmos propriamente o inquérito civil, é importante perguntarmos o seguinte: quem é que tem legitimidade para propor a ação de improbidade administrativa? Para mim, parece uma grande falha da legislação, mas segundo a dicção da Lei 8.429, só o Ministério Público e só o sujeito passivo do ato de improbidade. Quem é o sujeito passivo do ato de improbidade? Aquele que foi vítima da improbidade. Um dos elementos que nós investigamos na improbidade administrativa é exatamente o sujeito passivo. Pronto. O sujeito passivo e o Ministério Público são os únicos legitimados para propor a ação de improbidade administrativa. O Ministério Público, especialmente, ele pode se valer de um procedimento preliminar, de um procedimento investigatório, de um inquérito civil, que é um procedimento interno no âmbito do próprio Ministério Público, é um procedimento de natureza administrativa. Qual é a natureza jurídica do inquérito civil? Tem natureza administrativa e o inquérito civil, ele serve para fazer as apurações preliminares. Então, diante de indício de cometimento de ato de improbidade administrativa, o Ministério Público ele pode propugnar, instaurar um inquérito civil, que é um procedimento administrativo onde ele irá
colher o material necessário, as provas imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos. Existindo indícios e ou provas suficientes para a instauração do processo, uma ação judicial de improbidade administrativa, alguns vão chamar de ação civil pública de improbidade administrativa, o que para mim configura um equívoco, eu vou já falar por quê, né? Mas antes de maduro, de assenhorado das provas necessárias para propor a ação, o Ministério Público ele pode, num procedimento administrativo, inquérito civil, portanto, ele pode colher as provas necessárias. O inquérito civil está devidamente regulamentado dentro dos próprios regulamentos internos do Ministério Público. Contudo, necessariamente tem que cumprir, tem que prestar homenagem a todos os princípios inerentes à atividade administrativa como um todo, ao processo administrativo de maneira especial. Então, tudo aquilo que se diz sobre o processo administrativo, notadamente aqueles princípios informadores do processo administrativo, necessariamente tem que estar presentes no inquérito civil, porque inquérito civil se trata de processo administrativo. A instauração do inquérito civil é obrigatória? É facultativa. Quando o Ministério Público possui elemento suficiente para, de pronto, propor a ação de improbidade administrativa, ele pode prescindir, ele pode deixar de lado o inquérito civil. Então, o inquérito civil ele só tem vez, só se justifica quando houver necessidade de investigações específicas. O inquérito civil está submetido à publicidade. Ora, a publicidade é um dos princípios gerais do direito administrativo. A publicidade é um dos princípios essenciais ao processo administrativo. Enquanto o inquérito civil é espécie de processo administrativo, necessariamente deve haver o respeito à publicidade. Quando excepcionalmente se justificarem diligências sigilosas, então será o caso, né, de justificadamente se postergar a publicidade dos atos. Igualmente se diz com relação ao contraditório e à ampla defesa. Contraditório e ampla defesa são princípios que revelam o respeito do direito brasileiro. Isso nós temos a partir da própria Constituição Federal, é um direito fundamental, portanto, o respeito do direito brasileiro ao devido processo legal. Então, o inquérito civil, enquanto espécie de processo administrativo, deve respeitar, porque assim comanda a Constituição o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. É permitido que o investigado produza provas, há uma instrução, né? Há um contraditório mais amplo. Bom, o direito de petição garante esse contraditório. Portanto, é permitido que o investigado, além do direito de ter ciência, também pode requerer diligências, certo? É possível, no âmbito do inquérito civil, quebrar sigilo bancário do investigado? A resposta que me pareceria correta é dizer que não. O sigilo bancário está protegido pela Constituição. Contudo, existem precedentes do Supremo Tribunal Federal relativizando isso. Por exemplo, no caso da troca de informações entre a Receita Federal e o Ministério Público. Troca de informações entre o Ministério Público e o antigo COAF, que hoje é um órgão que pertence ao Banco Central, que exatamente é quem é responsável pela fiscalização, né, de transações bancárias suspeitas no âmbito do sistema financeiro nacional. Então, embora me pareça um princípio constitucional, né, que o sigilo bancário só pode ser quebrado nas hipóteses em que obrigatoriamente, né, só pode ser quebrado nas hipóteses em que o Poder Judiciário autorizar, existem esses precedentes,
no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, relativizando a quebra do sigilo bancário. Se o inquérito civil, né, ele não for, não chegar a conclusões, a evidenciação de que existem elementos subjetivos suficientes para propor a ação, né, de improbidade administrativa, naturalmente é dever poder do Ministério Público solicitar o arquivamento, certo? Falta de justa causa, um paralelo, né? Falta de justa causa é um fundamento para o arquivamento do inquérito civil. No âmbito do direito processual penal, existe uma jurisprudência já bem forte, no sentido de que a ausência de justa causa pode sim dar ensejo ao arquivamento do inquérito policial. Por analogia, me parece que a mesma realidade deve ser aplicada no âmbito do inquérito civil. Então, se o Ministério Público abre um inquérito civil e não existe justa causa para a investigação, há sim fundamento para, por via judicial, se propor, né, o arquivamento pela ausência de justa causa. O que é que podemos entender por justa causa? A perspectiva que nos conduz a esta compreensão é uma pergunta. Em tese, o ato imputado ao agente público, em tese, independente de provas, o ato imputado ao agente público é um ato de improbidade? Se nem em tese este ato se configurar como um ato de improbidade, então nós temos verificada a ausência de justa causa, que sim pode conduzir ao arquivamento do inquérito civil, certo? Uma vez ultimada as ações necessárias, as investigações que sejam pertinentes para o carreamento de provas suficientes, ou de indícios suficientes para a propositura de uma ação, então é o caso de o Ministério Público propor a ação de improbidade administrativa. Como eu disse, o sujeito passivo da improbidade, igualmente, pode propor a respectiva ação. É uma ação cuja legitimação é bem estrita, o que, como eu disse e repito, é um motivo de crítica, deve ser criticado, deve-se buscar a modificação da legislação no sentido de que essa legitimidade possa sim vir a ser ampliada, certo? Muitos vão dizer por que a lei de improbidade administrativa vai fazer referência à ação civil pública, que a improbidade, a ação por intermédio da qual se apura o ato de improbidade administrativa, é uma ação civil pública. É um equívoco. Embora haja muitos autores que afirmem nesse sentido, fico, por exemplo, com a lição do L. Lopes Meirelles, na verdade, do atualizador do L. Lopes Meirelles, que no caso específico aqui é o ministro Gilmar Mendes. Ele claramente especifica que a ação civil pública tem outra objetividade, busca proteger direitos de outra estirpe. A ação que apura a improbidade administrativa é uma ação de rito próprio, previsto na Lei 8.429, a Lei de Improbidade Administrativa. A ação de improbidade administrativa, além de ter rito próprio, ela tem legitimados próprios. Enquanto a ação civil pública tem um rol bem extenso de legitimados, a ação de improbidade vai admitir como legitimado somente esses dois sujeitos. Não há uma diferença de procedimento, há uma diferença de legitimados, há uma diferença da consequência. A ação civil pública, ela pode obrigar o poder público a específicas obrigações de fazer e não fazer. Inclusive, pode ser título executivo para futuras,
execuções. As pessoas que se enquadrem no tipo central da sentença, naqueles dispositivos centrais da sentença, mesmo não sendo partes formais no processo da ação civil pública, podem sim, são sim legitimados para, com base naquela sentença, proporem simplesmente a execução da mesma. Simples assim. A ação de improbidade administrativa, ela redunda em uma punição contra o agente público, é uma pessoa natural que é punida no âmbito da improbidade administrativa. As consequências, né, possíveis da improbidade administrativa são aquelas distintas sanções de natureza administrativa, perda do cargo, de natureza civil, multa, de natureza civil, ressarcimento ao erário, de natureza política, a suspensão dos direitos políticos. Mas há um sujeito próprio, único, que é punido pelo ato de improbidade, o respectivo agente público. Então, por todas essas razões, me parece absolutamente razoável dizer que a ação de improbidade administrativa tem uma natureza diferente da ação civil pública, que, portanto, tratam-se de caminhos de remédios processuais distintos, diferentes. Tudo bem? Seguindo aqui, vamos investigar um pouquinho o procedimento da ação de improbidade administrativa. A primeira perspectiva, né, é que a lei de improbidade administrativa, ela vai dizer que o processo, a ação de improbidade administrativa, o procedimento criado por lei, vai ter duas fases. Né? Uma fase inicial, que é disciplinada na própria lei, então a primeira fase, e uma fase sequencial. A fase inicial, ela vai se inaugurar, como qualquer ação judicial, por uma petição inicial. Esta petição inicial deverá conter específicos requisitos, elementos, que são os mesmos requisitos e elementos já constantes do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil é o código subsidiário utilizado, é o código geral no direito brasileiro, utilizado por óbvias razões, inclusive na ação de improbidade administrativa. Até porque a ação de improbidade administrativa, ela tem um procedimento, ela tem uma natureza, melhor dizendo, civil. Portanto, o Código de Processo Civil deve sim nortear o respectivo procedimento. Então, os requisitos da petição inicial são do Código de Processo Civil, onde caberá ao Ministério Público fazer a adequação, vai trazer os fatos atribuídos ao agente público, vai trazer a fundamentação jurídica, aquela trilogia básica, essencial, do processo. A fundamentação jurídica diz em que esses fatos articulados se enquadram no ou nos tipos de improbidade administrativa e vai trazer uma conclusão que o processo civil vai chamar de pedido. Aqui está o cerne, a essência dos requisitos de uma petição inicial. São os únicos requisitos da petição inicial? Certamente que não. A lei fala de outros, mas os requisitos centrais, o cerne de uma petição inicial está na formatação desse silogismo. Silogismo aristotélico, premissa maior, premissa menor e conclusão. Fato, fundamento jurídico e pedido. É preciso que haja uma concatenação lógica entre esses três elementos. É preciso que os fatos se adequem à respectiva fundamentação jurídica, especificamente aos tipos de improbidade administrativa, deixando claro que a subsunção não precisa ser total, absoluta. A subsunção tem que ser adequada ao caput dos respectivos artigos, conforme seja o ilícito praticado. Os incisos dos respectivos artigos são meramente exemplificativos. Ideal é que seja possível essa subsunção aos incisos, mas não é obrigatório. E o pedido tem que ser a conclusão, tem que ser o resultado lógico dessa analogia. A condenação na forma do que disciplina o artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Conforme seja o tipo,
diferente é a natureza, a gravidade das sanções. As sanções são só as mesmas, essencialmente. A quantidade delas é que vai variar, segundo o artigo 12, de acordo com os tipos, óbvio. O tipo mais grave, o artigo 9, vai impor uma sanção mais grave do que, obviamente, a do tipo mais leve, que é a do artigo 11. Sanções mais leves, menos graves, são exatamente essas. Feita a petição inicial, é possível que, com base também na lei de improbidade administrativa, o autor da ação ele peça uma medida cautelar. A lei de improbidade administrativa ela é do ano de 92. Em 1992, vigia o revogado Código de Processo Civil, Código Busad, ou o Código aprovado em 1973, promulgado em 1973. No Código de 1973 ainda vigia a antiga doutrina italiana, que aqui fica muito bem expressa nas palavras do Carnelucci, onde se dividia o processo civil, ele tinha 3 processos básicos, a ideia de processo e procedimento. O processo de conhecimento, o processo de execução e o processo cautelar. Então, as medidas cautelares de que fala a lei de improbidade administrativa é ainda fazendo referência, ainda fazendo menção ao Código de Processo Civil de 1973. Na linguagem de Carnelucci, o processo cautelar ele visa tutelar a eficácia do processo. Então, no curso do processo de conhecimento, às vezes mesmo antes de iniciar o processo de conhecimento, se faz necessário que o juiz tome determinadas providências no sentido de acautelar o objeto da demanda. Acautelar no sentido de que, ao termo da ação de conhecimento, a sentença proferida pelo juiz, ele possa ter eficácia. Então, é esse o sentido das medidas cautelares. Resguardar a situação fática a ponto de que, quando surgir a sentença que eventualmente venha a condenar por ato de improbidade, haja a possibilidade de eficácia dessas medidas. Se as medidas cautelares seriam essencialmente no sentido de resguardar o patrimônio, se apreende, se congela o patrimônio do sujeito ativo, a fim de que, ao termo da ação, as medidas determinadas na sentença, que naturalmente podem e devem, em tese, ter cunho de natureza econômica, possam ser exequíveis. Para que aquela multa infligida pelo juiz, para que aquele dever de ressarcir o dano, de devolver aquilo que ilicitamente foi adquirido, aquelas disposições, aquela parte dispositiva da sentença nesse sentido, possa ter eficácia. Também é possível afastar temporalmente o sujeito ativo. Os efeitos da condenação do ato de improbidade administrativa, que estão estabelecidos lá no artigo 12, eles só são possíveis depois do trânsito em julgado da sentença. Antes do trânsito em julgado, não há se falar esses efeitos. E os efeitos são a perda do cargo, a multa, dever de ressarcir o erário, suspensão dos direitos políticos. Esses efeitos só produzem eficácia depois do trânsito em julgado. Então, seria uma medida cautelar que busca cautelar o objeto na ação de conhecimento, medidas que determinam o bloqueio de bens, que determinam o afastamento do sujeito. São exemplos de medidas cautelares. Essas medidas cautelares, lá no Código 73, elas haviam de 2 ordens. Haviam 2 grandes ordens de medidas cautelares. As chamadas medidas típicas e as medidas atípicas. As medidas típicas tinham um procedimento previamente estabelecido.
as medidas atípicas eram fundadas no poder geral de cautela. Hoje, o Código de Processo Civil abandona essa técnica. Mas antes de chegar no Código de Processo Civil de 2015, dizer que as medidas atípicas, o chamado poder geral de cautela, que era disciplinado lá no revogado artigo 801 do antigo Código de Processo Civil, elas permitiam que o juiz, genericamente, adotasse qualquer medida que fosse necessária a cautelar o objeto da demanda, desde que cumpridos os requisitos legais, e os requisitos nós vamos ver são os mesmos ainda hoje, e esses requisitos, desde que cumpridos esses requisitos, o juiz podia cautelar qualquer situação. Então, além das medidas típicas, busca e apreensão, exibição de documento, etc., existiam várias medidas típicas. Além delas, as medidas atípicas garantiam o chamado poder geral de cautela. Como é que essa questão das antigas medidas cautelares são postas no Código de Processo Civil de 2015? Bom, muito provavelmente vocês já conhecem que o Código de Processo Civil de 2015 abandona o processo cautelar. Então, hoje no processo civil brasileiro, só existem dois tipos de processo, tipos centrais de providências jurisdicionais: o processo de conhecimento e o processo de execução. Não existem mais as medidas cautelares, mas o Código traz, ao invés das medidas cautelares, as chamadas tutelas. As tutelas que vão se dividir em dois grandes tipos: tutela de urgência, tutela de evidência. Então, as tutelas no Código de Processo Civil, elas vão ser de dois grandes tipos: tutelas de urgência, tutelas de evidência. As tutelas de urgência, elas se dividem, se bifurcam em dois tipos novamente: as antecipações de tutela, tutela de urgência antecipada, e a tutela de urgência, olhem só, cautelar. Aquilo que inicialmente no Código de Processo Civil de 1973 era um processo autônomo, um processo cautelar, que visava tutelar a eficácia do processo, se transforma no Código de Processo Civil de 2015 na tutela de urgência cautelar. O Código de 73, já depois de uma reforma acontecida em 1994, portanto, depois da Lei de Improbidade Administrativa, também admitia a chamada tutela antecipada. Então, tutela de urgência antecipada também nasce, há um precedente dela no próprio Código de Processo Civil de 73, com outra roupagem, com algumas especificações, mas o Código de 2015 sistematiza de outra maneira essa matéria. Então, me parece claramente que as medidas cautelares de que trata a Lei de Improbidade Administrativa, interpretando essas medidas cautelares à luz do Código de Processo Civil de 2015, essas medidas se equiparam à tutela de urgência cautelar do Código. Antes se exigia a proposição, aqui no Código 73, a proposição de uma ação preliminar, ação cautelar, onde se propugnaria a medida específica, o juiz deferiria essa medida específica, após a efetivação dessa medida, a parte teria 30 dias para entrar com a ação principal. No caso das medidas cautelares da Lei de Improbidade Administrativa, o autor da ação, o Ministério Público, por excelência, também o sujeito passivo, nós já falamos sobre isso, iria propor uma ação cautelar, processo cautelar preparatório, onde ele iria pedir uma providência específica, afastamento temporário, bloqueio de bens, por exemplo. E, uma vez deferida essa medida, a parte teria 30 dias para entrar com a ação principal. A ação
de improbidade administrativa, portanto. No Código de 2015, esse procedimento muda. Agora, a parte faz uma petição provisória. Não existem mais duas relações processuais. Existia antigamente uma relação processual do processo cautelar e depois, nos 30 dias, era preciso se instaurar uma nova relação processual. Agora, no procedimento de conhecimento. Um procedimento especial, no caso da improbidade, mas um processo de conhecimento. Agora, o autor da ação, que por regra é o Ministério Público, não só, vai propugnar uma petição provisória, através da qual ele vai pedir a tutela de urgência ou a tutela de evidência na letra do Código. Nós já verificamos que essa medida cautelar equivale, sem dúvida, à tutela cautelar do Código atual. Tem essencialmente os mesmos requisitos. Inclusive, a necessidade de demonstração do fumus boni iuris, do perigo da demora, fumaça do bom direito e do perigo da demora. O código muda a nomenclatura, mas os requisitos não mudam, são os mesmos exatamente. Mas hoje, numa petição provisória, o autor pode pedir uma tutela de urgência, uma tutela de urgência cautelar, inclusive. É a isso que equivale a medida cautelar de que falava a lei. Há trabalhos doutrinários dizendo que o seguinte: depois do Código de 2015, só a tutela de evidência deve ser deferida, não a tutela de urgência. Não me parece correta esta resposta. Não me parece por quê? Primeiro, há uma semelhança muito grande, muito evidente, muito inequívoca entre a tutela cautelar, tutela de urgência cautelar, e a medida cautelar propugnada na lei de improbidade. Segundo, porque uma vez superada a fase inicial, vamos já ver isso, uma vez superada a fase inicial, o processo vai para o rito comum. Vai vir um processo de conhecimento de rito comum. Exatamente no procedimento comum do Código de Processo Civil de 2015 é que estão inseridas as tutelas, tanto as tutelas de urgência quanto as tutelas de evidência. Então, na melhor interpretação, e isso é tema polêmico, vocês necessariamente vão encontrar posições divergentes a esse propósito, mas logicamente me parece absolutamente razoável dizer que todas as tutelas, sejam as tutelas de urgência, sejam as tutelas de evidência, são claramente admissíveis no sistema da ação de improbidade administrativa, porquanto a segunda fase do processo, do procedimento da improbidade administrativa, é o procedimento comum. Só recapitulando, para ficar bem clara essa passagem. Existem duas fases na ação de improbidade, ou no processo respectivo à ação de improbidade administrativa. Uma fase preliminar, que é disciplinada na própria lei, onde se fala da medida cautelar, onde se fala de uma defesa preliminar. Depois de recebida a petição inicial, inicia-se a segunda fase, que é a fase do processo comum, do processo de conhecimento, do procedimento comum. Exatamente o antigo procedimento ordinário lá do Código de 73 é equivalente. Exatamente nesse processo comum onde se estabelece a possibilidade de instauração de medidas, da existência das tutelas, que vão se dividir, como eu disse, em tutela de urgência e tutela de evidência. Por estas razões, me parecem plenamente aplicáveis as tutelas à perspectiva do processo da ação de improbidade administrativa. Uma vez feita a petição inicial, segundo o procedimento da lei de improbidade, porque no procedimento comum do Código de Processo Civil, nós, portanto, ainda estamos na primeira fase, o sujeito ativo do ato de improbidade, o réu da ação, portanto, ele deve ser notificado para produzir uma
resposta preliminar. Nessa resposta preliminar, a tese que se espera dele é no sentido de que ele apresente elementos que desqualifiquem a inexistência de justa causa para a proposição. O que se está discutindo aqui é que, nessa primeira fase, nessa fase preliminar, é se existem ou não elementos suficientes capazes de conduzir à existência de um indício de autoria e prova suficiente de materialidade. Se existe ou não, assim, justa causa para propor a respectiva ação. A questão de mérito, se é ou não o caso de absolver, é uma questão que vai ser discutida em uma outra fase. Então, essa defesa preliminar é uma possibilidade de plano, o sujeito ativo da improbidade, o réu na ação, ele já demonstrar de plano que não estão presentes os elementos necessários à propositura de uma ação de improbidade, que, portanto, é o caso, né, do desfazimento, do não recebimento, melhor dizendo, da própria petição inicial. Feita essa defesa preliminar, o juiz vai fazer um juízo também preliminar, onde ele vai verificar: existem elementos suficientes para propor ação? Existem indícios do ato de improbidade? Existem provas da materialidade? Se sim, ele recebe a ação. Se não, ele não recebe a ação. Há claramente uma inspiração nos procedimentos penais, do processo penal, o que é ainda decorrente da antiga compreensão, no sentido de que a improbidade administrativa possui ou possuiria natureza criminal. Já foi assim, não é mais esta a realidade que está em vigor. Então, entendendo o juiz que há indícios suficientes capazes de conduzir a verificação da autoria e da materialidade, há indícios, não provas, não evidências cabais, há justa causa para instauração da ação. Convencido o juiz disso, é o caso, de receber a petição inicial. Uma vez recebida a petição inicial, aí nós temos o início da segunda fase. A segunda fase do processo é exatamente a fase que vai ser disciplinada totalmente pelo Código de Processo Civil, pelo procedimento comum, do processo de conhecimento. Tá certo? Quem tem legitimidade para propor ação já disse, são dois legitimados, o Ministério Público e o sujeito passivo. Já falamos sobre isso, inclusive a crítica a esse respeito. A competência. Uma vez que a improbidade administrativa não tem natureza criminal, não é o caso de se utilizar daquelas regras de competência criminal, notadamente aquelas regras de competência em razão da função. Algumas autoridades públicas, elas têm um foro privilegiado. Por exemplo, o governador do estado, ele comete crime comum, ele tem que ser julgado pelo STJ. Por exemplo, o presidente da República, quando ele comete crime comum, ele deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o prefeito municipal, quando ele comete crime comum, ele deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Então, os foro em razão da função. Competência excepcional de alguns juízes ou tribunais para julgarem ação penal em razão da função do agente público. Como a improbidade administrativa não possui essa natureza criminal, a competência é competência natural, normal, para qualquer ação. Então, a competência é da primeira instância, em regra. Vamos dizer assim, há uma série de competências que são disciplinadas, matéria pacificada, inclusive, na jurisprudência, sobre o mandato de segurança. O mandato de segurança é um ato
contra a autoridade. O mandado de segurança, ele deve ser proposto em um foro. A mesma regra que se aplica para a competência do mandado de segurança, na minha perspectiva, isso é uma compreensão minha, ela deve ser aplicada a respeito da ação de improbidade administrativa. O prefeito municipal, ele é demandado na primeira instância, né, da Justiça Comum. O presidente da República, para mandado de segurança. O presidente da República, ele é demandado no Supremo Tribunal Federal. Então, essas regras gerais para competência do mandado de segurança, por analogia, né, tem cabimento para as competências da ação de improbidade administrativa. Certo? A sentença da improbidade administrativa, ela vai estar disciplinada, a parte dispositiva dela, no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Ela vai trazer uma série de graduações. As penalidades essencialmente são a mesma. Penalidades possíveis, uma vez verificado, compreendido que existe a improbidade administrativa, são, já disse, vou apenas repetir, a perda do cargo público, a suspensão dos direitos políticos, o ressarcimento dos prejuízos causados, o perdimento dos bens, no caso de enriquecimento ilícito, e ainda uma multa. A gradação dessas penas é que vai depender do tipo de improbidade. Também é posição, me parece, majoritária e correta a jurisprudência que entende que nem todas as penas devem necessariamente ser aplicadas. Diante do caso concreto, o juiz tem sim de fazer um juízo discricionário para verificar a adequação ou não das penas. A lei vai trazer limites para essas penas, por exemplo, prazos para suspensão dos direitos políticos, que não podem ser ultrapassados. Mas, diante do caso concreto, é perfeitamente possível que o juiz aplique apenas alguma ou algumas das penalidades. Primeiro porque o caso não justifica, é uma possibilidade, mas também em razão da própria natureza do ilícito. Se não houve enriquecimento ilícito, não há devolução de nada ao erário. Se não houve dano financeiro ao patrimônio público, não há ressarcimento, e assim sucessivamente. A multa é uma pena específica, independente do dano, mas o ressarcimento do dano pressupõe que este efetivamente tenha existido e venha a ser comprovado. Certo? A lei também traz uma série de regras a respeito da prescrição. Essa prescrição ela vai variar de acordo com o agente, com o sujeito ativo. Assim, se o sujeito ativo é um agente político, prescreve em 5 anos, a contar, né, do momento em que a pessoa se afasta do cargo. Por exemplo, o prefeito municipal, os atos de improbidade por ele praticados, o prefeito municipal é um agente político, vão prescrever em 5 anos. Estes 5 anos começam a contar do momento em que o agente se desincompatibilizou do cargo, quando acabou o mandato dele. Discute-se. Se houver reeleição, começa a contar, mesmo que o ato tenha sido praticado no primeiro mandato, começa a contar do final do segundo mandato. Se for servidor ocupante de cargo efetivo, né, vai ser o prazo prescrito na legislação referente ao poder disciplinar. A legislação local, cada ente público terá sua lei, vai dizer, né, que é possível a prescrição das infrações disciplinares dentro de específico prazo. Por exemplo, a lei federal, a lei 8.111, mas cada ente tem sua lei. No caso do paradigma da lei federal 8.111, prescreve em determinado tempo as infrações disciplinares, a depender da gravidade das infrações. A lei da improbidade vai dizer, prescreve no mesmo prazo da demissão a bem do serviço. No caso da lei 8.112, a ação disciplinar, processo disciplinar para punir por demissão é de 5 anos também. Há uma coincidência de prazo aqui, mas que na legislação local pode ser diferente. Também, por exemplo, a doutrina traz muitos esses exemplos. Se
houverem dois sujeitos passivos, 1 e 2, um for servidor estadual, o outro for servidor federal. Nós já vimos, o servidor federal, ocupante de cargo efetivo, a improbidade por ele praticada prescreve em 5 anos. Porque esta é a pena para demissão a bem do serviço. Mas, digamos que a lei estadual diga, é possível, que a prescrição no mesmo caso acontece não em 5, mas em 3 anos. Aqui nós teríamos um exemplo onde, diante do mesmo ilícito, o prazo prescricional seria diferente para sujeitos distintos. Isso também merece crítica da doutrina, que prefere que a própria lei federal trate deste detalhe. Mas aí são outras questões, outras perspectivas. Tá bom? Então hoje nós encerramos os assuntos relacionados à improbidade administrativa, certo? E para a atividade da semana, eu vou passar a seguinte questão. Vocês pesquisarem a respeito das tutelas. Como é que fica a adaptação da medida cautelar? Da medida cautelar inicialmente prevista na lei de improbidade administrativa. Como é que fica essa medida cautelar à luz do Código de 2015? Código do Processo Civil de 2015. Especificamente, quais das tutelas, nós falamos algo sobre isso, né? Quais das tutelas são aplicáveis à ação de improbidade administrativa? Aí, só recordando, nós temos as tutelas de urgência, tutelas de emergência. As tutelas de urgência se dividem em duas, a antecipada e a cautelar. Dessas tutelas, façam um trabalho de pesquisa e me digam, todas elas são aplicáveis na ação de improbidade? Só algumas delas? Se só algumas, qual ou quais delas? Essa é a tarefa para a próxima semana. Na semana seguinte, na videoaula seguinte, portanto, nós já vamos começar apresentando conteúdo novo. Então, até lá, espero que este vídeo os receba com saúde, com alegria, né? E vamos seguindo aqui a nossa caminhada. Um grande abraço, até a próxima.